Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 67 mil dólares. Bitcoin que consolida nas últimas horas, porém dá dicas dos próximos movimentos. Hoje, meu principal objetivo vai ser te passar uma perspectiva para a madrugada e para os próximos dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, lembro para vocês que está rolando o sorteio de um projeto Sentiment Expert no meu Instagram. A gente está querendo prestigiar aí quem já tem um conhecimento avançado em análise técnica, mas quer se especializar na análise de sentimentos das instituições das sardinhas. Para você participar, é só você vir aqui na programação, nessa foto aqui no meu Instagram, deixar um comentário de preferência marcando alguém, e também vir aqui e me seguir, tá bom? Fazendo isso, você já está participando. Lembro para vocês que hoje começamos a postar as aulas, tá, da campanha de lançamento. Se você quiser ter acesso à primeira aula, que é uma aula sobre o RSI, você deve participar da campanha aqui no Telegram, tá bom? Eu vou deixar no segundo link da descrição o Telegram aqui, o nosso canal, para você clicar e lá dentro você vai encontrar essa aula aqui sobre o RSI, uma aula bem interessante, beleza? Amanhã tem outra aula aqui falando sobre ordens de baleias, tá bom? Você pode vir na programação e se programar aí, tranquilo? Vamos lá, hoje a gente vai começar no 4 horas, vamos dar uma perspectiva de longo prazo, vamos falar das possibilidades e se a gente romper o topo, onde a gente pode ir, né? E também vamos falar um pouco mais do curto prazo. Vamos focar aqui na análise técnica primeiro, depois análise de sentimento, né? Afinal, o que os indicadores de sentimento estão fazendo agora? Vamos lá. Para começar, investidores, no 4 horas eu entendo que nós estamos, sim, numa situação muito boa ainda, tá? Porque eu não vejo grande volume no topo igual a gente teve aqui. Lembra que esse volume deixou a gente um pouco preocupado? Nesse momento, não tem tanto volume assim para eu falar, formamos um topo muito importante e o preço vai reverter a partir daqui. Sem dúvidas, essa é a menor probabilidade, tá bom? A dúvida agora é a gente entender se a gente vai daqui ou se a gente pode ter uma correção, né? O mais importante é a gente entender qual o tempo gráfico que a gente quer operar, né? Ou seja, você quer fazer uma compra no Bitcoin agora para ficar comprado semanas? Se for o caso, eu recomendo que você opere tempos gráficos maiores, como por exemplo o 4 horas. E olhar o 4 horas, traçando o nosso Fibonacci aqui, a gente pode ver que zonas de compra podem ser mais próximas aqui a essa região dos 65 mil dólares, sendo que vai ficando muito melhor se a gente chegar mais próximo dos 64, tá bom? No 65 eu já vou estar de olho aqui no 4 horas, tá bom? Pra gente realmente pensar numa compra um pouco maior, e a gente vai discutir isso se for nos vídeos, tá bom? Mas sem dúvida, se chegar no 64 até o 63, galera, para mim, grande oportunidade de compra, em especial, obviamente, se a gente vier aqui liquidando. E provavelmente vai liquidar muita gente se isso acontecer, eu vou mostrar para vocês por quê na análise de sentimento, tá bom? Mas tá, eu acho que o Bitcoin nem vai chegar no 65, Pablo. Eu quero operar antes. O que você tem que fazer? Abaixar o tempo gráfico, tá? Eu acho que um tempo gráfico legal pra gente ir é o 15 minutos. Porque no 15 minutos a gente está formando um padrão gráfico já. Isso aqui é uma bandeira ou uma bullish falling wedge. Uma cunhazinha aqui, né? E a gente pode ter duas opções aqui de operação. Primeira, aguardar o rompimento para cima, tá bom? Eu destaco a resistência aqui na região dos 68 mil dólares. 68.100. Tá? 68.100 eu acho que é mais conservador. Um rompimento aqui, a gente pode apostar na continuação desse movimento, desde que você saiba operar o Breakout Pro, né? Inclusive, Breakout Pro é uma das aulas que nós teremos aqui lá no dia 21 de novembro, tá bom? Então, vale a pena, se cadastra aí na campanha do Telegram. Beleza, então essa é a primeira possibilidade. Esperamos o rompimento aqui. A gente tem um voluminho um pouco perigoso, né, nesse rompimento para baixo que a gente teve, então seria legal a gente romper para cima, demonstrando novamente a nossa tendência de alta muito forte. Tranquilo? Eu não sou muito fã, tá? Eu não sou muito fã de operar rompimento próximo a topos, ainda mais históricos, como vocês sabem. Então eu prefiro olhar para retrações onde o preço começa a liquidar. E nesse momento aqui no curto prazo, para mim é muito claro que tivemos sim oportunidade próxima aqui aos 66 mil dólares, tá bom? E a gente pode ter outra justamente ali. A gente tem um ponto de controle aqui dos últimos 2 dias, justamente na região de 66, que a gente consolidou por um tempinho aqui.
Aqui é um reteste importante, tá bom? Essa região pode ser uma região de compra se a gente liquidar bastante gente entre esses 66 e 65.800, beleza? Então, minhas duas perspectivas para madrugada. Ou eu vou tentar acumular aqui embaixo, ou eu vou ficar de olho para esse rompimento aqui. Vai ter que ser um breakout pro muito clássico aqui, um rompimento muito bonito para eu operá-lo. Tranquilo? Continuando, né? Falando um pouquinho mais aqui sobre os nossos indicadores de sentimento. Os indicadores de sentimento, a gente pode ver que eles deram uma piorada, né? Mas eu vou explicar para vocês por que a gente não está considerando tanto assim esse aumento do long short ratio e aumento do CVD, tá? Repara comigo que a gente sim teve um aumento aqui de 1,73 para cima de 2,1 e agora estamos em 2 aqui, né, no nosso long short ratio, e o CVD também subiu. Só que esse aumento, ele aconteceu, beleza, nessa quedinha aqui. Mas a gente não vê aumento no Open Interest. Esse indicador aqui é o Open Interest. Você está vendo que o Open Interest ele caiu nesse nosso movimento aqui? Então, basicamente, quando a gente tem isso e tem que os nossos indicadores, o Open Interest não está confirmando esse movimento das sardinhas, ele não é tão importante assim. Ele é bom? Não. Claro que isso aqui é ruim. Mas não é tão ruim como se a gente tivesse um Open Interest aumentando. Se a gente tivesse um Open Interest aumentando, eu olharia para acumular muito mais abaixo, inclusive, tá bom? Como não é o caso e a gente está numa tendência de alta muito forte, eu estou de olho nessa região entre 66, 65.500 aqui, com uma potencial zona de acumulação. Lembre-se, o Open Interest ele confirma e dá mais credibilidade ao que a gente vê nos nossos indicadores que denotam que as sardinhas estão fazendo. Tranquilo? No momento, parece que a situação do Bitcoin é boa. Tá? Apesar desse aumento aqui, não é um aumento estrondoso também. Só não é tão boa como mais cedo, né? Deu uma piorada, obviamente. Continuando aqui, falando um pouco sobre as potenciais operações de hoje, né? Primeiro, a operação que a gente estava quando a gente estava fazendo o vídeo de mais cedo, né? A gente teve muita liquidação quando a gente testou os $66.500. O preço voltou até os 66.700, já liquidando. Ou seja, aqui já era um scalp de venda legal. Tranquilo? Depois o preço vai lá, cai mais um pouco, testa os 66.200 e pum, liquida mais. Se você não pegou a oportunidade quando a gente estava fazendo o vídeo, você tem que ter pegado essa aqui. Porque essa aqui foi muito até mais óbvia, né? A gente não só deixou o nosso candle aqui, mas como deixou uma sombrinha bonitinha, né? No candle de 5 minutos, então ficou lindo. Para a gente fazer uma compra legal aqui, com stop curto e com alvo onde? Onde, pelo menos no 1 para 1, e onde as instituições começam a tentar distribuir e as sardinhas começam a ser liquidadas. E é o que acontece aqui, né? Até esses 67.800. Cara, assim, é difícil você conseguir vender nesse topo aqui, tá bom? Então o que eu faço particularmente? Eu vou vendendo aos poucos. Tá? Aos poucos eu vou vendendo aqui, desfazendo a minha posição à medida que eu vou vendo mais liquidação, mais pessoas comprando no mercado e mais instituições no order book. Tranquilo? Agora, neste momento aqui, a gente vê que talvez essa consolidação ainda persista por algum tempo, né? O nosso Open Interest não está fazendo muita coisa, a gente não teve tanta liquidação assim para nenhum dos dois lados, então talvez a gente ainda consolide por algum tempo e eu não vou operar enquanto a gente não tomar uma dessas duas decisões aqui. Ou a gente chega liquidando mais, tá bom? Quero que liquide mais, abaixo dos 66 aqui, mais do que essas últimas aqui. E a gente tem uma compra aqui, um stop curtinho, talvez abaixo desse 65 aqui. Ou a gente espera esse rompimento, que seria uma operação um pouco mais arriscada e que, independentemente de qual operação você for fazer aqui, você deve colocar o stop, né, investidor? Por quê? Porque nesse momento a gente está olhando aqui uma operação nos 5 minutos, nos 15 minutos. Né? E a gente sabe que o nosso mercado ainda está em ganância. Né? Querendo ou não, o long short está bem melhor, mas a gente está aqui com ele em 2.03. Tá? Então, a gente sabe disso. Então a gente não pode chegar e dar a win aqui agora, se expondo demais ao mercado num momento que, sim, a gente tem potenciais gigantescos do Bitcoin continuar nos dando lucros. Mas a gente, se tem esse potencial gigantesco, o que vem acompanhado com potencial retorno? O risco. Tá bom? Então nunca se esqueça do risco e nunca tenha um viés na sua cabeça falando, uma hora o Bitcoin volta, o Bitcoin vai a 100 mil,
Não tenha vieses no mercado. O mercado, ele não perdoa vieses, tá bom? A gente tem que ser o mais racional possível. E se você tem uma ideia pré-concebida do mercado, cara, a única ideia que você pode ter é respeitar o Bitcoin e entender que ele é um baita ativo. Mas em relação ao preço, eu já desisti de ter uma ideia pré-concebida falando não tem como tal coisa acontecer. Acontece, tá bom? Então toma cuidado com as exposições e olho nas duas oportunidades que a gente pode ter na madrugada. Tranquilo? Lembro para vocês que o sorteio vai rolar até o dia 16 de novembro. Na abertura do carrinho a gente vai sortear na live, tá bom? Para participar, me segue aqui, pablo.granier, vai estar no primeiro link da descrição e marca um amigo aqui nesta foto da programação. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A aula do RSI já está valendo, tá? Você já pode ver ela. Só você tem que acessar aqui o canal da campanha. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã. Antes de meio-dia tem vídeo. Inclusive, se vocês quiserem, já podem começar a colocar as altcoins aqui embaixo, porque amanhã tem vídeo das altcoins. Um forte abraço. E como muita gente pediu hoje mais cedo, Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tony vai say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottom it out, Novogratz is bullish. Bottom it out, Tony Weiss is bearish. Barrett's target of 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.